Um dos primeiros temas que nós trouxemos neste livro é a questão da partidarização do Estado. A necessidade de despartidarizarmos o Estado. Uma das grandes frases que nós apresentamos aí é que Angola é um Estado refém da partidocracia, ou seja, nós temos um Estado que tem menos importância do que o partido que governa atualmente. Que juventude política nós precisamos ter? Nós entendemos que a atual liderança política, principalmente os mais jovens, já vem com certos vícios, e um dos grandes vícios é a inexistência de um amor à pátria declarado. Bom, eu sou Daniel Tendo, angolano, sou natural de Malange e sou residente da província de Luanda. Como disse, sou professor universitário há cerca de 7 anos, sou mentor acadêmico, sou empreendedor social e, a par de tudo isso, sou escritor. Tenho vários livros já publicados, destacando-se 2 físicos e 5 ou 6 digitais. Os livros digitais são, sobretudo, livros de reflexões, mas a nível da nossa gestão emocional, a nível do nosso ser, não é? E em 2021 eu tirei o meu primeiro livro físico, Desafio e Seus Limites, que é um livro sobre mentoria acadêmica profissional, onde o objetivo era apresentar um conjunto de habilidades que permitissem ou então que influenciassem a realização pessoal e profissional do indivíduo. E este ano, não é, no dia 30 de junho, eu lancei o meu mais recente livro, que é o Porque Estamos a Falhar, que é um livro com um pendor de crítica social, é um ensaio acadêmico-científico, onde o objetivo é apresentar um conjunto de reflexões a nível da nossa sociedade, a nível da nossa economia e a nível da nossa política. Portanto, o Daniel Tendo é professor, escritor, mentor. A nível de mentoria, promovo mentorias acadêmicas, mentorias profissionais, para grupos muito restritos e também quando sou convidado para assim fazer a nível corporativo. Por que estamos a falhar? Este é um livro que tem como grande motivação, ou como falamos aqui a nível da academia, como grande pano de fundo, a realidade angolana. É um livro sobre Angola, sobre os angolanos, e para Angola e para os angolanos. A grande motivação, como disse, é a realidade contextual do nosso país. É isso que levou-me, não é? Por ser um assíduo acompanhante do cotidiano angolano, por ser um acadêmico que, mais do que apegar-se a teorias, apego-me à realidade do nosso contexto, do nosso país, e nessa mistura da prática, que é a nossa vivência no contexto social, econômico e político, e a teoria, que é o facto de eu ter uma inclinação muito voltado para a ciência política, economia e gestão pública ou políticas públicas, levou-me então a trazer este livro. E o título tem muito a ver com aquilo que é a realidade angolana. Quem conhece Angola, ou quem um dia conhecer Angola, uma das grandes questões que vai lhe ocorrer é: Angola é um país rico, Angola é um país grandioso, Angola é um país que tem tudo para dar certo. Mas enquanto cidadão, eu percebo que a riqueza, ou essa ideia de que Angola é um país rico e belo, tem sido uma espécie de miragem, ou seja, é algo que tem sido difícil alcançar, não obstante de termos
as condições naturais para o efeito. Quando falo aqui de condições naturais para o efeito, estou a falar que temos um país extremamente rico em termos de recursos naturais, estou a falar que temos um país extremamente jovem, onde a população juvenil ocupa cerca de 75%. Somos um país com enormes potencialidades do ponto de vista geográfico, mas com tudo isso pertencemos à zona do globo mais subdesenvolvida. Temos os piores indicadores econômicos, os piores indicadores políticos e os piores indicadores sociais. Morre-se muito em Angola por doenças como malária. Do ponto de vista político, as nossas instituições são conhecidas como um tanto quanto descredíveis, ou seja, falta credibilidade a nível das nossas instituições. A nível da economia, somos uma economia extremamente atrelada ao petróleo e que tem sido difícil dar sustentabilidade a nós enquanto Estado. Por isso daí surgir o nosso título. Por que estamos a falhar diante de todas essas condições que nós aqui apresentamos? Por que do ponto de vista social estamos a falhar? Por que do ponto de vista econômico estamos a falhar? E por que do ponto de vista político também estamos a falhar? Correto. O que é que podemos encontrar neste livro? Bom, o livro está estruturado em 3 capítulos essenciais. Temos o primeiro capítulo, que é reflexão sobre a nossa sociedade. E aqui, a nível da reflexão da nossa sociedade, nós falamos sobre as aspirações de um povo esperançoso. Ou seja, falamos sobre valores, falamos sobre ideais de Angola enquanto Estado-nação. Um dos grandes valores ou ideias que nós levantamos aqui é a questão da resiliência do povo angolano. Nós entendemos que Angola, fruto do seu percurso histórico, é constituída por um povo extremamente resiliente e um povo extremamente esperançoso. Depois falamos sobre a questão da educação, que para nós é muito importante, e eu sou suspeito por analisar a questão da educação, por ser professor, sou professor há mais de 10 anos, e isso leva-me a ter uma percepção muito apurada sobre o nosso sistema educacional. E nós temos falhado a nível do sistema educacional. Neste livro também vai encontrar aquilo que é a minha visão do porquê estarmos a falhar a nível do nosso sistema educacional. Falamos também sobre a nossa juventude, não é? A juventude é um dos temas que roubou a atenção deste livro, se posso assim dizer. Apresentamos aqui alguns males da nossa juventude, o que é que precisa ser feito para termos uma juventude atuante, revestido de uma cidadania muito mais impactista e positiva. Depois fomos a nível da sociedade, falamos sobre cultura, como promover a manifestação cultural em Angola, qual seria o papel dos agentes culturais, como fazer a cultura estar ao serviço da nossa economia. Esses elementos todos nós apresentamos no capítulo sobre sociedade. Depois fomos no capítulo sobre economia, onde falamos sobre a questão da pobreza, as causas da pobreza, que desafios a Angola tem no capítulo da pobreza. Depois falamos sobre a necessidade de termos uma economia sustentável, não voltada para o setor petrolífero. Sugerimos aqui quais seriam as várias formas de financiarmos a nossa economia, para termos uma economia menos dependente do petróleo. Falamos, por exemplo, sobre a questão da recuperação de ativos e meios roubados. O que é que o governo deveria fazer com este dinheiro que está a ser recuperado ou que deve ser recuperado? Falamos também do turismo, não é? Como o turismo deve estar ao serviço da nossa economia. E falamos também da nossa agricultura, como a agricultura deve servir como um grande instrumento para o combate à fome, à pobreza em Angola, e como a agricultura pode devolver a esperança ao povo angolano. E depois, não é, a nível da nossa política, que é a parte mais sensível deste livro, e segundo leitores, e também eu tinha a noção de que seria assim, trouxemos aí temas muito sensíveis. Um dos primeiros temas que nós trouxemos neste livro é a questão da partidarização do Estado. A necessidade de despartidarizarmos o Estado. Uma das grandes frases que nós apresentamos aí é que Angola é um Estado refém da partidocracia, ou seja, nós temos um Estado que tem
menos importância do que o partido que governa atualmente. Nós precisamos urgentemente resgatar o Estado do partido político. E para tal, só uma sociedade vibrante, uma sociedade instruída será capaz de resgatar o Estado refém da partidocracia. Depois falamos da credibilidade das nossas instituições. Nós entendemos que existe um conjunto de instituições a nível do nosso país que têm grande importância na vida nacional do cidadão, mas que elas não têm desempenhado o seu verdadeiro papel. Falo aqui de instituições a nível da nossa comunicação social, falo de instituições a nível das nossas forças de segurança, falo de instituições como os nossos tribunais, falo de instituições como o Instituto Nacional de Estatística. São instituições que parecem estar aí a defender interesses privados, interesses particulares e não o interesse da coletividade. E apresentamos também a necessidade de termos uma liderança política patriótica e comprometida com os valores da pátria, principalmente a futura liderança política de Angola. Que juventude política nós precisamos ter? Nós entendemos que a atual liderança política, principalmente os mais jovens, já vem com certos vícios, e um dos grandes vícios é a inexistência de um amor à pátria declarado. Nós entendemos que falta amor à pátria, nós entendemos que falta comprometimento, e isso vai beliscar aquilo que é o fim máximo de um servidor público, que é servir o seu povo, que é amar o seu povo. E aqui nós trouxemos também uma frase muito impactista, que é: o líder, o servidor público que não ama o seu povo não merece ser líder deste povo. Ou seja, se estamos diante de um governante que não demonstra amor à pátria ou amor ao seu povo, este não merece ser líder deste mesmo povo. Portanto, é um livro de leitura rápida, mas com temas muito atuantes. Nós apresentamos aqui um espelho da nossa história econômica e política, e com assuntos muito pontuais, que qualquer cidadão angolano ia rever-se nos temas que nós apresentamos aqui, e sem sombra de dúvida ia encontrar soluções, porque o que diferencia também este livro é que, mais do que trazer os problemas da nossa sociedade, economia e política, ela traz soluções. Nós apresentamos soluções a nível da nossa sociedade, a nível da nossa economia e a nível da nossa atividade política. Olha, este livro é dedicado a todo angolano que diariamente pensa ou trabalha em prol de um país melhor. Aquele que, diante de todos os empecilhos, não desiste. Não importando a sua posição de privilegiado ou excluído, tudo faz para transformar realidades, despertar sonhos e atiçar o engenho criativo para a edificação desta linda e bela casa que se chama Angola. Ou seja, é um livro para todo angolano que quer ver esse país crescer. É um livro para todo jovem angolano, todo cidadão angolano, governante angolano, todos aqueles que diariamente querem ver esse país crescer. Esse livro é voltado para ele. E quando nós programamos o título desta forma, porque estamos a falhar, é porque, em princípio, identificamos que há falha, e segundo, porque somos parte da falha. Nós temos, e também é um dos aspectos que nós apresentamos aí, nós temos uma atividade política em que o cidadão está, até certo ponto, divorciado da atividade política. E quando o cidadão divorcia-se da atividade política, a falha ele comete, porque nós estamos numa sociedade politicamente organizada onde todos são parte. O governante é parte, o partido político é parte e o cidadão é parte. Todas as instituições sociais, políticas, econômicas são parte da atividade política. E uma sociedade ideal é aquela sociedade onde as responsabilidades são partilhadas. E quando as pessoas, os cidadãos que têm as responsabilidades não levam ao par
ou não cumprem com essas responsabilidades, eles estarão a falhar. Logo, somos todo parte desta falha. O político, o cidadão comum, o pacato cidadão, todos nós fizemos parte da falha, por isso é que somos chamados todos para construirmos e edificarmos o nosso país. Quanto a quando encontrar o livro, certo? Bom, o livro está, neste momento, estamos a preparar as novas cópias, penso que nos próximos dias já estarão disponíveis. Estará disponível na livraria Quilunge. A livraria Quilunge está na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, aí junto ao Instituto Nacional de Estatística. Podem chegar lá e solicitar o livro Porque Estamos a Falhar. Está a ser comercializado no valor de 8.000 kwanzas. Ou então também podem contactar-me a partir das minhas redes sociais, Daniel Tendo _ no Instagram, Daniel Tendo no Facebook, Daniel Tendo no LinkedIn ou Daniel Tendo 2 no TikTok. Todas essas redes estão disponíveis, podem entrar em contato e vamos prontamente responder. Ou então pelo contacto telefônico 936 97 27 21, que é o meu WhatsApp comercial. Podem então chegar a mim e terão, sem sombra de dúvidas, o nosso livro. Também quero dizer que estou disponível para eventos, não é? Eu faço eventos de cariz social e político, não é? Econômico, e que esses eventos servem também de reflexão para que pensemos Angola.